Olá, eu sou o professor Cazé e essa é a nossa aula 01 do nosso curso de Assembly, ok? Bom, vamos falar um pouquinho, alguns detalhes sobre a linguagem Assembly. Mas antes, esse slide aqui é para chamar atenção para um detalhe. O ideal, né, a gente para fazer esse curso de Assembly, aprender Assembly, utilizar o Assembly da melhor forma possível, o ideal é que nós tenhamos um conceito, né, um conhecimento mais profundo da arquitetura, não só do hardware, como do software de mainframe. Bom, existe um manual da IBM, que é o Principles of Operation, que é o POP, que traz todos os detalhes de componentes do mainframe, como utilização de memória, de processadores, traz vários detalhes sobre a própria linguagem Assembly. Então, o ideal é que nós tenhamos esse conhecimento. Quanto mais profundo, como eu falei, melhor. Eu coloquei a palavra exige entre aspas exatamente por conta disso. Se você não tiver um conhecimento muito profundo, não tem problema. Não tem problema, isso não vai comprometer o acompanhamento das aulas. Mas, na medida do possível, conforme você vai ouvindo alguns termos, né, que eu disser aqui, ou que você leia no manual ou no material que vai ser entregue, procure no POP. Esse POP a gente costuma brincar dizendo que é a nossa Bíblia, né, que os programadores Assembler devem utilizar este manual como seu livro de referência. Ok? Bom, por que escrever um programa Assembler? Existem alguns motivos, na verdade, vários motivos para a gente escrever uma rotina em Assembly. Mas eu procurei relacionar aqui pelo menos os quatro que eu julgo assim mais significativos. O primeiro deles é que o código executável de um programa Assembly ele é bem menor do que o código executável gerado a partir de outras linguagens, o COBOL, por exemplo. O segundo fator é que esse código executável Assembly ele executa mais rápido. Porque, veja, no Assembly, nós construímos um programa usando um conjunto de instruções que normalmente executam mais rápido do que se gerado por outras linguagens. Você deve saber, como programador COBOL, que a linguagem COBOL, na verdade, ela é traduzida pelo compilador para o Assembly. Nessa tradução, as estruturas que são criadas para atender às necessidades do COBOL são maiores e muitas vezes mais complexas, tornando o código mais lento e maior, o código executável, né? E quando a gente escreve um programa já em Assembly, com os conhecimentos que nós vamos adquirir aqui nesse treinamento, nós temos a noção de quais instruções são mais ou menos onerosas para o sistema. O terceiro item é que o programa Assembly, utilizando o programa Assembly, nós conseguimos executar funções e recursos privilegiados do sistema. A gente vai ver ao longo do nosso treinamento alguns exemplos desse recurso privilegiado, coisa que eu provavelmente não consigo fazer usando outra linguagem de mainframe. A quarta e última questão dessa relação é que um analista, né, um profissional de suporte mainframe, quanto maior e melhor a compreensão dele da linguagem Assembly, melhor será o desempenho dele nas suas tarefas. Houve uma época no passado em que um analista de suporte tinha que aprender Assembly. Era praticamente obrigatório que o analista de suporte conhecesse a linguagem Assembly. Hoje em dia essa relação não é tão profunda, mas, repetindo, a qualidade do trabalho de um analista de suporte, quando conhece a linguagem Assembly, tende a ser melhor. Ok? Bom, nós vamos ver aqui nesse curso vários conceitos, não só da linguagem Assembly, como do próprio sistema operacional, né? Esse curso ele tem o título de Assembler Básico,
mas nós vamos aprofundar bastante, chegando até o ponto de acessar arquivos, através de programas Assembly. E nós vamos ver conceitos como, por exemplo, linguagem de máquina. O que é a linguagem de máquina? Na verdade, essa linguagem que está descrita aí no slide, que é a linguagem binária. Essa linguagem de máquina é a linguagem que, de fato, o sistema operacional entende. Aí, entre parênteses, eu coloquei um exemplo de uma instrução assembler, que é o move character. Essa linguagem que nós vamos aprender aqui, ela, quando o montador assembler, né, gera o código executável, ela é meio que traduzida para essa linguagem de máquina, porque essa linguagem de máquina é que de fato é executada. Nós vamos falar também sobre os sistemas de numeração, binário e hexadecimal. O sistema de numeração que nós estamos acostumados é o decimal. Porém, nessa área de programação, e principalmente no Assembly, a gente precisa entender bastante o que é e como trabalhar com o sistema binário e o que é e como trabalhar com o sistema hexadecimal. Por que o sistema binário é importante? Por conta da linguagem de máquina. A linguagem de máquina é feita usando bits ligados e desligados. Então, a gente vai entender como é que é essa relação da linguagem que nós usamos com a linguagem binária. Ok? Nós vamos falar também de um conceito que, na verdade, é fundamental em todo o programa Assembly, que é a Linkage Convention. O que é isso? Se você já ouviu falar, né, ou não, a gente vai explicar aqui numa aula específica o que é a Linkage Convention, qual a importância da Linkage Convention, e vocês vão ver que todo programa Assembly precisa implementar a Linkage Convention. Ok? Vamos falar também de registradores. O que são registradores? Para que servem os registradores? Onde é que eles estão fisicamente alojados? Né? Vamos falar de memória e processador. Provavelmente você já tem esse conceito do que é memória, do que vem a ser um processador. Mas nós vamos utilizar a memória e o processador com a visão da linguagem Assembly. Vamos falar também de uma coisa muito importante chamada endereçamento de memória. A gente vai ver aqui detalhes do que vem a ser isso, né? A memória do computador ela serve para armazenar dados e até os próprios programas. Como é que esses dados são dispostos na memória? De que maneira nós conseguimos apontar para esses dados? Okay? Um outro conceito bem importante é o da PSW, Program Status Word. Esse é um bloco de controle muito importante na execução de quaisquer rotinas. É um bloco gerado pelo sistema operacional e é utilizado constantemente durante a execução dos programas. Então, a gente vai entender direitinho o que vem a ser esse PSW e para que serve. Vamos falar também de macro-instruções, né? Vamos estudar macros do próprio sistema e vamos aprender a criar as nossas próprias macros. Essa é uma prática bastante interessante quando se fala de Assembly. E, por último, nós vamos ver como acessar os dispositivos externos, conhecido como arquivos, né? Vamos trabalhar com arquivos sequenciais e vamos chegar até o ponto de trabalhar e acessar, né, e manter arquivos VISAM. Vamos ler registros, atualizar registros, ou seja, o nosso curso ele é bem completo, ok? Bom, vamos começar a falar do sistema de numeração binário. Como eu já comentei no início, o sistema de numeração que nós estamos acostumados a lidar, né, no nosso dia a dia, para fazer contas, para expressar quaisquer valores numéricos, existem outros sistemas de numeração. E um deles é o sistema de numeração binário. Por que ele é binário? Ele é um sistema de número onde os números têm base 2. No sistema decimal, por exemplo, como eu falei há pouco, todos os números são de base 10, porque eles se utilizam de 10 símbolos para representar quaisquer números. Quais seriam esses 10 símbolos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Portanto, 10 símbolos para representar quaisquer números. No sistema de numeração binário, por ser um número de base 2, ele se utiliza apenas de 2 símbolos, né, para representar quaisquer números binários, que são exatamente os símbolos 0 e 1, os números 0 e 1. É o que nós conhecemos como bit, né? A linguagem binária trabalha com bits, e você já deve ter ouvido falar com certeza no que vem a ser um bit. Bom, os algarismos dentro de um número binário, eles têm um determinado valor dependendo da sua posição dentro do número. Em que posição ele ocupa. Okay? Aqui embaixo tem um exemplo de um número qualquer binário. Bom, nós vamos falar também do sistema de numeração hexadecimal. A exemplo dos sistemas decimal e binário, o sistema hexadecimal é um número de base 16. Por quê? Ele se utiliza de 16 símbolos para representar quaisquer números hexadecimais. Esses 16 símbolos são de 0 a 9, A, B, C, D, E, F. Então, de 0 a F, são 16 símbolos, né, para representar quaisquer números. E também, cada símbolo desse tem um valor dependendo da posição em que ele ocupa. A gente vai fazer alguns exercícios, a gente vai mostrar alguns exemplos de quais, por que eu preciso saber disso, por que isso é importante eu conhecer, ok? Bom, detalhando um pouco mais agora o sistema de numeração binário. O sistema de numeração binário, ele se utiliza de 2 algarismos, como nós já vimos, o 0 e o 1. Quando um algarismo binário está com o valor 0, a gente costuma dizer que aquele bit está desligado. E, obviamente, se ele tiver com o valor 1, ele está ligado. Okay? Eu estou representando aqui meio byte. Você sabe que um byte, né, tem 8 bits, ou seja, eu preciso de uma sequência de 8 bits para representar um byte. Então, eu vou demonstrar aqui como é o valor, qual é o valor de cada bit, utilizando apenas meio byte para representar. Ok? Então, esses 4 bits estão ligados. Qual o valor de cada um deles? Bom, o primeiro bit da direita para a esquerda, ele vale 1. Por quê? É um número de base 2 elevado a 0. O segundo bit, também da direita para a esquerda, ele vale 2, porque é um número de base 2 elevado a 1. É 2. O terceiro bit vale 4, porque é um número de base 2 elevado a 2. E, por último, o quarto bit vale 8, que é um número de base 2 elevado a 3. Então, percebam que cada bit desse tem um valor. E esse valor depende da posição em que ele se encontra. Eu acho mais simples a gente memorizar isso aí, essa numeração, esse valor, o conteúdo de cada bit, o conteúdo não, o valor mesmo dele, pensando dessa forma. O primeiro bit vale 1. O segundo bit vale o dobro do anterior, que é 2. O terceiro bit vale o dobro do anterior, que é 4. E o quarto bit vale 8, que é o dobro do anterior. E a sequência continua. Eu sempre dobrando o valor de cada bit, de acordo com que eu vou crescendo da direita para a esquerda. Se nós somarmos esses 4 bits, dá 15, que é exatamente o caractere F, o número F hexadecimal. Beleza? Existem outras composições desses 4 bits. Então, por exemplo, se os 4 bits estiverem zerados, né, desligados, o resultado é 0. A gente já viu aqui, se os 4 estiverem ligados, o resultado é 15. E dependendo dessa composição, os valores vão aumentando, né, de 0 a 15, que é exatamente de 0 a 15 decimal e de 0 a F no seu valor hexadecimal. Nós vamos aprender o que tudo isso que eu falei tem a ver com a linguagem Assembly. O que tudo isso tem a ver com
a comunicação que existe entre nós, seres humanos, e o próprio computador. Nós vamos escrever um programa em uma linguagem que, na verdade, não é a linguagem que o sistema vai executar. O sistema vai executar a linguagem binária, né? A linguagem, o módulo objeto, que a gente costuma dizer, o módulo executável, vai ser montado na linguagem de máquina. Mas como é que é feita essa tradução? Como é que é feita essa conversão? A gente vai aprender agora. Nós vamos trabalhar com mais de um sistema de numeração. É óbvio que existe a possibilidade de conversão de um para outro. Se eu tenho um número binário, eu tenho como converter para hexadecimal e vice-versa. Então, existe uma regrazinha básica que é bem simples, que já foi demonstrada nos slides anteriores, né? Então, se eu precisar converter, por exemplo, um número binário para o hexadecimal, basta eu separar em porções de 4 bits. E à esquerda do número, né, eu uso zeros para complementar o byte, os bytes, ok? Então, um exemplo aqui embaixo. Eu dividi a primeira porção em 4 bits. Primeiro bit ligado, segundo bit ligado. Eu somo o conteúdo dos dois, somo o valor dos dois. Esse vale 2, esse vale 1. Então, 2 mais 1, 3. Nesse segundo caso aqui, apenas o quarto bit está ligado. Como ele vale 8, o número hexadecimal é 8. Esse outro caso aqui, eu tenho o segundo bit apenas ligado. Como ele vale 2, o hexadecimal é 2. Aqui, eu tenho o quarto e o segundo bits ligados. O quarto vale 8, o segundo vale 2. 8 mais 2 é 10. Então, é o hexadecimal A. Esse outro exemplo aqui, esse bit aqui, o terceiro, vale 4, o segundo vale 2. 4 mais 2, 6. Essa segunda composição é igual. Então, essa é a forma mais simples que tem de eu converter um número binário para o hexadecimal. E é óbvio, né, também, que existe a possibilidade do contrário. Eu tenho um número hexadecimal e eu quero converter para o binário. Então, de novo, usando o exemplo. O número hexadecimal C equivale ao número decimal 12. É isso? Então, 8 mais 4, 12. Então, o número hexadecimal C é igual a essa composição binária. Se, segundo exemplo aqui, o terceiro, eu preciso representar o número hexadecimal 4. Eu ligo apenas o terceiro bit, que ele vale 4. Segundo exemplo, B. Quantos bits eu preciso ligar para que a soma dê B? O primeiro vale 1, o segundo vale 2, 2 mais 1, 3. O quarto vale 8, 8 mais 3, 11, que é o caractere hexadecimal, o número hexadecimal B. Então, veja que a conversão é bem simples. Com o tempo, a gente acaba criando esse costume, né? E esses conceitos todos iniciais ficam bem incutidos, né? Você acaba fazendo meio que automaticamente. Bom, uma outra coisa interessante dentro do sistema mainframe é a tal da tabela EBCDIC. Para que serve essa tabela? Não sei se você já ouviu falar. A tabela EBCDIC, ela registra, na verdade, todos os símbolos, todos os caracteres que nós usamos para nos comunicar. Todas as letras, todos os números, todos os caracteres especiais estão na tabela EBCDIC. E cada caractere desse, cada símbolo desse, possui um número hexadecimal correspondente. Então, por exemplo, o A maiúsculo é C1, o N maiúsculo é D5. O número, por exemplo, 3 é F3. O número 6 é F6. Dos caracteres especiais, o dólar é 5B. O branco, o caractere branco, embora não tenha nenhuma informação para nós, mas ocupa um espaço em memória, ocupa 1 byte em memória. E qual seria a representação hexadecimal do espaço em branco? 40. Beleza? Cada símbolo desse, cada caractere desse, ocupa um espaço em memória ou um espaço em disco, que é de 1 byte. A gente já sabe que 1 byte, ou seja, para representar 1 byte, eu vou precisar de um conjunto de 8 bits. Então, se eu precisar converter
para a linguagem binária quaisquer caracteres desses, eu preciso de uma sequência de 8 bits. E como é que seria essa dinâmica? Como é que eu faria essa tradução, por exemplo, de uma palavra qualquer? Aqui nós vamos ver o exemplo de como eu uso a tabela ABCDIC para traduzir para a linguagem binária quaisquer palavras conhecidas por nós, seres humanos. Eu vou usar como exemplo, é o nome da minha esposa, para mostrar como é que é feita essa tradução. A primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar na tabela ABCDIC, coloquei um pedaço dela aqui, o número hexadecimal correspondente a cada uma dessas letras, a cada um desses bytes. Olhando na tabela, eu verifico que o L na tabela ABCDIC é representado pelo número hexadecimal D3. A letra E, C5. A letra I, C9. A letra E nós já vimos, que é D3. E a letra A, C1. Todos esses caracteres estão em letra maiúscula. Se fosse em letra minúscula, o código hexadecimal seria diferente. Por exemplo, o A minúsculo é 81, não C1. Por isso que algumas linguagens fazem distinção, né? O caractere maiúsculo e o caractere minúsculo. Porque, de fato, são, para o sistema, na linguagem binária, são símbolos diferentes. Mas voltando aqui. Como é que é feita essa tradução? Usando aqueles exemplos anteriores, eu vou pegar cada byte referente a uma letra e vou dividir ao meio. Então, divido em conjunto de 4 bits e faço a mesma conta. Aqui, por exemplo, 3, o número hexadecimal 3, é representado por essa sequência binária, porque esse bit vale 1, esse segundo bit vale 2, 2 mais 1, 3. Aqui nessa segunda porção do byte, esse primeiro bit vale 1, esse terceiro bit vale 4, 1 mais 4, 5, e esse quarto bit vale 8, 8 mais 5, 13, que é igual ao número hexadecimal D. Segundo exemplo aqui, C5. Divido o byte em duas porções de 4 bits e faço a mesma continha. O primeiro bit vale 1, o terceiro bit vale 4. 4 mais 1, 5. Dessa segunda porção do byte, o quarto bit vale 8, o terceiro bit vale 4. 8 mais 4, 12, equivale ao número hexadecimal C. E assim sucessivamente. Com essa técnica, eu consigo traduzir quaisquer palavras, quaisquer símbolos, utilizando a tabela ABCD. Ok?